Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rick, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo nesse sabadão aí, dia 14 de setembro de 2024. Estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo. Preparei para vocês alguns cortes aqui, o primeiro da ESPN Brasil também. Fala João Guilherme, Vene Casagrande, trazendo as últimas novidades do Mengão. Mas antes aqui, vamos deixar aqui para vocês a preparação do Mengão aí, do Flamengo aí, para o duelo contra o Vasco nesse domingão aí. O Flamengo já voltou os treinos. Vamos conferir aqui, galera. Fala nação, a sexta-feira é 13, mas nada de má sorte ou algo do tipo por aqui. Agora semifinalista da Copa do Brasil, o Flamengo segue a todo vapor e já iniciou os trabalhos visando o próximo desafio, que será o clássico com o Vasco no domingo, no Maracanã e pelo Campeonato Brasileiro. Se liga só. Pedrinho, ele assumiu o Vasco há pouco tempo e ainda, de certa forma, com as mãos atadas, né? Sim. Porque teve esse acordo para suspender a ação, mas ainda tem uma indefinição no Vasco, né? O Vasco vai trocar de acionista maioritário, mas ainda não se fez isso. Teria um aporte em setembro, que não vai ter, óbvio, né? Então, assim, o final do ano do Vasco, como que vai ser isso? Como que o Vasco vai gerir isso? Por isso que eu acho que é um jogo para empate. 1-1. Não, no placar não era agora ainda. Já foi se antecipando. Que é isso? Já foi tirando o problema da frente. Você ficou nervoso com o Flamengo embaixo, já falou logo do empate. O 6-1 foi um divisor de águas mesmo na temporada do Vasco, porque a partir dali tudo se chacoalhou. E a grande mudança que o Vasco tem do que ele era para o que ele é hoje, e isso é o mérito do Rafael Paiva, porque por mais que ele tenha recebido reforços, os reforços não jogam, né? Os jogadores, o Vasco que melhorou é o Vasco que o Rafael Paiva recebeu, e é um Vasco que é muito competitivo. A escalação desse jogo do Flamengo, eu estava olhando agora, para a escalação de hoje? É mesmo. Muda... Flamengo? Não, o do 6-1 para agora... Ele estabelece o Hugo Moura e o Matheus Carvalho como os volantes titulares. Né? Antes estava jogando Galdames, jogando Esforço. Mudou Galdames, assim, esse é o time. O time é e ele transforma o time em um time competitivo. Essa é a marca do Vasco, do Rafael Paiva. E com um time competitivo, o Vasco é capaz de competir com o Flamengo. Um esforço jogando no meio campo essa última partida com o Atlético Paranaense. E eu não gostei, preferia que tivesse jogado o Matheus Cocão. Depois entrou o Cocão no final. E assim, a gente viu qual é o ponto fraco do Flamengo do ponto de vista defensivo. A bola cruzada na área. Para quem tem Pablo Verratti, para quem tem Lucas Piton, tá meio óbvio qual vai ser o caminho que o Vasco vai tentar explorar
para encontrar o Verratti para tentar vencer o jogo. E aí talvez tenha um ponto interessante da gente observar pensando no jogo, porque provavelmente vai ser a estreia do Alexandro, né? Se tiver condição de jogo, já, obviamente, mas está regularizado e o Ayrton Lucas, que é o único outro lateral esquerdo de disposição, está suspenso para a partida, assim. Acho que tem dois lados para olhar para isso. Um é entrosamento, é ritmo de jogo, que complica. Claro. E o outro é qualidade e característica. Assim, o Alexandre tem uma característica diferente do Ayrton Lucas, que é justamente de fechar e proteger a zaga, né? Pode ser, é um cara que não deve sentir jogo, porque o cara com a experiência do Alexandre, né? Para ele é até interessante estrear no Clássico. E ele deve bater com um lado do Vasco e tem o PH, tem o Paulo Henrique, que para mim é menos falado do que deveria, faz uma temporada bastante sólida. Acho que vai ser um jogo... Esse jogo aí também, o Pumita vacilou demais. O segundo gol, aquele gol de Pedro de peito... Tentando achar em que rodada foi esse jogo para olhar a escalação, eu não consigo. Sétima rodada. E eu acho que... Quer que eu tire a escalação? O lateral direito do Vasco... Jogou com 3 zagueiros. Gosta muito do apoio. Eu acho que ele tem uma situação muito interessante para apoiar, jogar. É o cara que tem muito apoio. Nesse jogo do Vasco aí, o time entrou com um propósito. O propósito do time do Vasco era fazer um gol e segurar o Flamengo. E o grande equívoco foi esse. Você não faz um gol e segura o Flamengo. Tanto que a prova veio depois, com o Pedro em campo ainda, 6-1 no placar. A vergonha foi grande. Você sabe que perder de 1-0 é uma vergonha. Sim, claro. Mas de 6 a vergonha é muito maior. Ainda mais num clássico como esse, com essa perder de 6 é muito maior. E é claro que quem ganha até pode esquecer, mas quem perde não esquece. Não esquece. Então isso fica travado na garganta do jogador. Claro que os caras vão pensar em dar a vida nesse jogo. Aliás, o Vasco tem dado a vida nos últimos jogos. O Vasco não perdeu nas últimas 5 rodadas do Brasileiro. Não, nos 3 últimos jogos, nos 3 contra o Atlético, é interessante, né? Nos 3 contra o Atlético Paranaense, mas é verdade, eles jogaram 3 vezes seguidas. Sim, né? Brasileiro e duas Copas do Brasil. O Vasco teve um empenho espetacular mesmo. É um time que luta muito. Mesmo perdendo para o Atlético Paranaense e depois buscando a vitória a classificação nos pênaltis, o Vasco foi muito, muito valente, gente. O Vasco foi valente, porque o segundo tempo do Atlético Paranaense era para emborcar o Vasco, mas aí o Léo Jardim pegou o impossível. Pegou o impossível. Agora, o que vai acontecer nesse jogo? Vai passar, na minha interpretação, não passa diretamente pela escalação do Vasco. O Vasco vai com o que ele tem. Porque o Vasco vai ter que botar o que ele tem de melhor. Até porque não joga no meio de semana, né? Verdade. Vai ter que botar o que tem de melhor. O Flamengo tem que dar uma repensada no time, uma repaginada no time, que jogou essa última partida contra o Bahia, para ver como encaminha. Mas eu acho que a questão é mais do meio para frente, não é? Porque, vamos lá, vamos pensar no Flamengo... Começa com o goleiro, vai mudar. Poupado. Vamos pensar no Já muda o Flamengo dos goleiro. poupados, vai. Já muda o goleiro. Vai ter o Rossi no gol, provavelmente. Na direita, Wesley ou Varela? O Varela voltou, descansou nesse jogo e deve jogar esse. Aí a dupla de zaga. Você tem opções ali para dupla de zaga. Você tem o Davi Luiz, se você precisar descansar algum dos zagueiros, o Fabrício ou o Léo. À esquerda, provavelmente o Alexandre, a menos que, enfim, o Tite não entenda que é a hora dele estrear ainda por algum motivo. Aí tem o menino da base, tem a opção do Léo Pereira improvisado ali, que aí eu já acho que modifica muito o sistema. Aí vamos para o meio-campo. Léo Ortiz e Pulgar, que descansou. O Eric Pulgar descansou. De La Cruz o Léo volta? Ortiz vai jogar? De La Cruz volta? Pode. Eu acho que o De La Cruz, se voltar, ainda vai ganhar minutagem. Vai entrar no segundo tempo. O A Arrascaeta, questão é do meio para o frente. Arrascaeta não vai jogar. O Gerson você não tira porque ele não sai. Então deve ser Léo Ortiz, Eric Pulgar e Gerson. Tem o Alan. Tem o Alan. E aí você forma o trio de ataque. O Luiz Araújo, Carlinhos pode jogar, Bruno Henrique aberto pelo lado. Opções ele tem, né? O Plata pode estrear também. Não, é isso que eu tô falando, assim, porque o Pascoal colocar aqui Flamengo vai ser. O Plata joga nas 3 da frente. Pode ser Plata, Araújo e BH na frente. Esse Flamengo que a gente tá montando aqui, né? Pensando nas opções, o enfrentamento Pode muda? ser o Carlinhos também com o Plata vindo do lado do campo para dentro. Carlinhos fez uma boa final, foi uma boa semifinal, né, de Campeonato Carioca. Foi. Nova Iguaçu e Vasco. Semifinal. Foi semi. De repente ele pode ser ele o central. A gente não falou no Gabigol, hein? Mas é porque por tudo que a gente já falou no começo aqui do programa, a gente não está colocando o Gabigol. Sem o Arrascaeta, é a posição. posição mais pegar por uma vaga no time do Flamengo. Como centroavante. O Gabigol. Como centroavante ou quando abrir uma brecha por trás? Quando abrir uma brecha. A brecha talvez esteja aberta, não sei, né? Pode ser, vai que o Gabriel joga 90 Se minutos. o Carrijo pudesse jogar, era a vez do Carrijo. O Alcaraz. O Alcaraz. Eu falei Carrijo é do Corinthians. O Carrijo é do Corinthians. Sim. O Alcaraz. Sim.
O Alcaraz, se pudesse jogar, o jogo dele. E a característica, tanto pro atacante, pro Plata, né? Quanto para ele. Ele jogou 45 minutos e foi expulso. Não, mas é que... eu vou dizer um negócio... não se ajuda. Não. O jogo nos acresce. Não, os caras não se ajudam. Ali, a gente falou da arbitragem, do lance da expulsão ou não do jogador do Atlético Mineiro, do Júnior Alonso. Eu achei que foi cartão amarelo. No dia quando o VAR chama o árbitro para ver a confusão, ele tinha que expulsar sim. Sim. Ele escolheu um de cada lado e assim foi. Então, segue o jogo. Já tinha expulsado o cara que provocou a briga, certo? Que foi o Júlio Alberto. E segue o jogo. Não precisava. Tem muita intervenção. Ele foi chamado no VAR, muito né? Ele foi chamado para olhar no VAR. Isso aí... Pra trás mente não, Pascoal. Vamos pra frente mente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ouvir aqui, lado a lado, né? O Léo Pereira falou hoje pra TV do Flamengo, o Paiva também, que eu quero que o Praz desenhe aqui pra gente como vai ser esse enfrentamento. Vamos ouvir os dois lados. Mas acredito que a gente jogou o jogo que foi se descrevendo ali, que foi se desenhando durante a partida. A gente foi no meu ponto de vista, a gente foi uma equipe muito consistente. Na hora de defender, a gente defendeu muito bem. Na hora de atacar, a gente soube explorar os vacios do Bahia. E a gente conseguiu essa classificação, uma classificação importante, que nos dá essa vaga aí na semifinal. E agora é focar no jogo de domingo. É claro que teve a comemoração assim depois, todo mundo estava bem feliz ali depois, comemorando. E a gente merece, quando a gente ganha, a gente tem que comemorar ali naquele momento, durante a noite, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Mas no outro dia a gente já sabe que tem que se preparar, porque já tem... mesmo, literalmente. Hoje já tem outra... Já tem que se preparar, porque domingo tem um clássico, e é um clássico importante, a gente sabe. O maior clássico do futebol brasileiro. A gente espera fazer Concordo. uma grande atuação e conseguir esses 3 pontos, que vai ser muito importante para nossas ambições no brasileiro também, né? O nosso foco total na semana foi o Atlético Paranaense. Em nenhum momento a gente desviou o foco, porque a gente sabia da... lugar da tabela desse Vasco, como é que você imagina esse enfrentamento, do ponto de vista de campo mesmo, assim, o Flamengo tem a característica de ficar com a bola, de como o Vasco vai se posicionar nesse jogo? Essa entrevista foi logo depois do jogo do Atlético, né? Porque ele fala ali que vamos comemorar, vamos desfrutar, né? E nós estamos na sexta-feira. Não, ele estava comemorando na quarta, agora ele já parou de comemorar. Vira e aí é Flamengo, porque é um clássico, com tudo que a gente falou, né? O histórico que tem de rivalidade, o 6-1, foi o primeiro clássico do Pedrinho como presidente, certeza que o Pedrinho tem esse jogo agora como um jogo especial para ele, até como imagem, porque ele assume o Vasco e tem aquela derrota pesada, então ele quer, como vascaíno, como presidente, ele quer dar uma resposta. E o pai fala ali, nós temos que pontuar, então... Você acha que o jogador num jogo como esse, ele entra pensando mais no que passou, no 6-1, ou numa possibilidade de um novo enfrentamento da Copa do Brasil? Porque pode ser que seja um confronto de final de Copa do Brasil, se os dois passarem. Ah, não. Acho que o primeiro que vem na cabeça é o 6-1. Especialmente o time do Vasco. Porque é muito forte. Se fosse 2-1, 3-1, mas 6-1, Dani, é muito forte. Num clássico contra o Flamengo é muito forte. Pensa nisso. Mas ele falou ali, nós temos que pontuar, porque não sei o que, tem que continuar o bom momento. Eu acho que ele vai no mesmo pensamento que eu. Eu acho que um empate, pelas circunstâncias, pelo Vasco ter jogado, no meio de semana, um jogo desgastante, e pelo momento dos dois clubes, né? Eu acho que um empate para o Vasco é bom, até pela colocação na tabela também. O Zupa entra num ponto legal, né? Que é assim, de pensar no Verratti lá na área. É o caminho. O Verratti é um jogador que explora muito o cabeceio, e não precisa servi-lo tantas vezes. O Verratti é o tipo do cara que não precisa... Claro que é melhor que ele receba, mas ele não precisa receber 5 bolas no jogo. Se ele receber 2 bolas no jogo, uma ele vai guardar. O nível de aproveitamento dele na bola aérea é uma coisa assombrosa, assombrosa. E o Vasco tem... bola ruim que vem no alto, ele tem que encaixar o corpo na bola. Ele atropela o zagueiro. Né? E o Vasco tem os 2 laterais, né? Mas especialmente o Piton. O Piton tem uma maneira de encontrar o Verratti, que é coisa rara. O PH também, mas o Piton mais. Certamente vai ser esse o caminho. Tenho dúvida se o Paiva vai com o Payet ou se ele vai com o meio campo mais reforçado, por ser o Flamengo. Né? Porque o Payet, no momento sem bola, para o tipo de jogo que o Vasco talvez tenha que fazer contra o Flamengo, talvez não seja a melhor escolha. É que o Adson não está jogando, né? Porque o Adson corria para o Payet, né? Agora... Ryan, David e o Verratti. O Ryan foi expulso na Copa do Brasil, mas pode jogar no Brasileiro. E o David é um cara que cresceu muito de produção
nas mãos do Rafael Paiva. O Vasco vai competir contra o Flamengo. Não sei se vai ganhar. Vai competir, né? Não imagino o Vasco que vai brigar pela posse. Porque o Vasco não competiu. 6-1 foi isso, foi uma ausência de competição por parte do Vasco. Mas dali pra frente hoje esse time compete, né, contra qualquer um. A situação é completamente diferente daquele jogo, né? Sim. E até o Mas você imagina um Vasco brigando pela posse de bola? Isso eu acho mais difícil, né? Improvável. Não, eu acho que o Vasco vai ter que... O Vasco vai usar o que ele tem de melhor, que é o chamado contra-ataque, né? O Vasco gosta muito dessa bola da velocidade para poder chegar no seu centroavante. Eu acho o jogo muito complicado. Eu não vejo muita facilidade para o Flamengo nesse jogo, não. Até pelo que a gente falou em relação ao Bahia, né? O Bahia não é de transição rápida, e isso facilita a marcação do Flamengo. É um outro tipo de jogo. Radicalmente outro tipo de jogo. A ultrapassagem dos laterais, a velocidade são 2 pontas que jogam. Então a gente precisa ver, o comportamento... Você sabe que o que eu gosto do time do Vasco? É que o Vasco, quando toma um gol, os caras se incomodam. Não é igual a seleção brasileira, toma gol, todo mundo abaixa a cabeça, tudo assim. Os caras tá revoltado com a seleção. Os caras se incomodam. Você pode ver, o Vasco toma gol, tá um falando, esse aqui você não marcou. É isso. É isso. O Vasco tomou o gol contra o Atlético Paranaense, o Esforça pegou e foi chamar. O Esforça, que tá chegando agora, foi chamar a atenção dos caras lá do Léo, entendeu? Sim. Vai reclamar do Maicon. Por quê? Porque alguém tem que se incomodar quando toma gol. Alguém tem que falar. Porque se todo mundo achar que tomar gol é bonito, perde o jogo. Que foi o que aconteceu no 6-1. Tomou de 6. Então, tem que se incomodar com isso. Tem que se incomodar com o jogo. O jogador que chega acomodado para fazer um jogo dessa importância, melhor nem jogar. Mas não vai ser o caso. Tem que estar incomodado. É o que o Praz falou. Botar na cabeça deles. Vocês tomaram de 6 lá, hein? A vergonha que vocês... O Pedrinho pode falar. A vergonha... Porque o presidente não precisa ir todo dia no vestiário, não. Mas de vez em quando é bom ir. Esse é um dia bom para ir lá. Ó a vergonha que vocês me fizeram passar. Eu quero ver o que vocês vão fazer lá hoje. Dito isso... 2-1 Flamengo. Ué, mas falou que vai brigar, que vai não sei o quê, que vai competir, que vai se incomodar de tomar gol e 2-1 Flamengo? Como é que é isso? Como, minha senhora? É só uma reflexão a respeito do jogo. Entendi. Tá bom, então. O Praz já se adiantou. Você quer repensar seu placar? Não, 1-1. 1-1? Esse 1-1 dele não tá saindo com muita convicção. O mandante é o Flamengo? O mandante é o Flamengo. 1 para o Flamengo, 2 para o Vasco. Uma vitória do Vasco. Jesus! Você perguntou quem era o mandante? Pra quê, fazer então? 1-2. Para fazer que um turno do Brasileiro trazem são interessantes, né? Uma surra no primeiro turno, um Vasco completamente à deriva. E agora, numa semifinal de Copa do Brasil, que inclusive se passar pode enfrentar na final o Flamengo, que precisa passar pelo Corinthians, naturalmente. Então estão ali, estão se cercando, mas um jogo importante nesse fim de semana. Como é que você vê esse duelo, pegando o ponto de vista do Vasco? O que significa para o Vasco enfrentar o Flamengo nessa rodada? Para nenhum dos dois é um jogo normal, né? Para o Vasco é mais anormal ainda por causa da situação desse ano. Aquele 6-1 é um resultado que vai ficar para sempre. Quem estava no Maracanã torcendo para o Vasco naquele dia não vai esquecer, infelizmente, do que sentiu, do que viu ali. Algo totalmente inesperado. A maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, nos enfrentamentos históricos de duas camisas tão tradicionais, tão importantes e tão rivais. As coisas ganham importância, ganham projeção. A repercussão é muito maior. Prova disso é que, algum tempo depois, não foi naquele dia que a comissão técnica do Vasco anterior, né, foi demitida, mas foi por causa daquele dia. E aí o Paiva começa o seu trabalho de maneira interina e continua até hoje, porque com ele o time do Vasco levantou. Se recuperou daquele baque do 6-1, logo depois, né, com o Paiva, tem uma vitória por goleada sobre o São Paulo e São Januário, que é quando o Vasco, de fato, começa a se reerguer daquele problema. E a temporada, como disse o Pedro nesse material, ela vem se desenvolvendo de uma maneira bem interessante para o Vasco, semifinalista, assim como o Flamengo, da Copa do Brasil. Os dois podem se encontrar na final, evidentemente, se o Vasco passar pelo Atlético e o Flamengo pelo Corinthians. Muita coisa ainda precisa acontecer para esse encontro se dar numa partida decisiva em 2 jogos de Copa do Brasil. Este clássico do fim de semana é muito importante para o Vasco, por causa do que aconteceu no primeiro turno, também, e muito importante para o Flamengo.
que passou pelo Bahia na Copa do Brasil com 2 vitórias, sem tanto brilho, mas o time está um pouco menos desgastado, jogadores menos cansados. De Arrascaeta voltou com um gol. O momento para o Flamengo também é um momento de mais animação, mesmo que as lesões continuem, mesmo com o problema do Pedro recentemente operado. Mas é um jogo diferente para todo mundo por causa do que entra em campo. As histórias, as camisas e a rivalidade. Flamengo que passa na Copa do Brasil, jogou um dia depois do Vasco, né? O Flamengo, então tem um dia a menos de descanso e tem a Libertadores. Você acha que o Flamengo está mais, a palavra não é focado, mas enfim, está com uma conexão mais natural às Copas e um brasileiro mais em banho-maria, até projetando esse jogo que parece que para o Vasco vale muito e para o Flamengo, claro, é clássico, vale, mas está dividido entre as Copas? A comparação dos resultados ela é meio cruel, né, entre as competições, porque o Flamengo passa na Libertadores, passa na Copa do Brasil com 2 vitórias, perde para o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro. As imagens são bem diferentes. O nível de jogo eu acho que é parecido. O Flamengo está atravessando um momento muito sensível, muito difícil por causa da quantidade de lesões e o futebol que está num patamar abaixo do que deveria, abaixo do que poderia. Eu sou compreensivo com as lesões do Flamengo e como elas atrapalham o trabalho. Mas eu acho que mesmo considerando os jogadores que o Flamengo não tem e não terá, é muita gente, o time poderia ter um rendimento coletivo superior ao que vem mostrando. Mas isso pode acontecer a qualquer instante. Pode acontecer contra o Vasco, por exemplo, quando a questão de mobilização, motivação, não precisa nem ser colocada pela comissão técnica, os jogadores normalmente já levam isso para dentro do campo. Nosso assunto agora é o jogo Palmeiras e Criciúma. E que não tem o conhecimento técnico. Depois que todo esse acordo for feito, se chegar a um consenso, qual é a sequência? Vai ter a posse do terreno, a escritura, a partir daí, qual é a sequência toda até a inauguração numa data que a nação rubro-negra sonha, por gentileza, explicando isso para o nosso público. Começam 2 grandes processos a partir da posse. A partir da posse, o Flamengo... Bom, né? Isso que eu acredito que fosse o melhor, né? Não sei se o Flamengo vai fazer dessa maneira. O Flamengo não vem seguindo exatamente aquilo que eu acho que seja o melhor processo, na maior parte das vezes. A primeira coisa que precisa ser feita é uma avaliação completa do subsolo do terreno. É uma due diligence para saber exatamente o nível de contaminação e para que seja contratado um escritório específico de remediação de passivos ambientais. A gente tem uma noção do que é a contaminação, isso precisa ser atualizado. Além disso, faz-se também o levantamento da qualidade do subsolo para a questão das fundações. Qual é a característica do subsolo? A partir desse momento, começam 2 grandes etapas. A etapa de atender às exigências do edital e a etapa de anteprojeto, que já deveria ter sido feita há muito tempo atrás, né? 1 ano, 2 anos atrás. Lembrando, né? A primeira vez que esse terreno saiu nas notícias foi em maio de 2022. Sim. Tá? Nesta época, o fundo estava quebrado, não tinha esse acordo de 4,3 bilhões de reais e o fundo precisava vender terrenos por valor menor do que o valor que foi comprado, segundo o relatório do próprio fundo. Então, o Flamengo teria uma facilidade maior de comprar o terreno alguns anos atrás. Face a parte do edital e face também os anteprojetos. Neste mesmo, aí seguindo o anteprojeto, o Flamengo tem que começar a descobrir, a ver como vai ser possível levantar dinheiro para pagar esse estádio. E os projetos vão se desenvolvendo. Algo em torno de 3 ou 4 meses depois, com os anteprojetos, se contrata uma empresa para fazer um orçamento prévio para embasar a viabilidade financeira e para permitir ao Flamengo, além da parte financeira, fazer todas as consultas, a prefeitura, a Sete Rio, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria de Meio Ambiente, fazer todas essas consultas. A Sete Rio vai ser um grande complicador nesse processo. A Sete Rio vai avaliar o impacto no trânsito, portanto, o Flamengo terá que apresentar 2 planos. O plano mais importante é um plano de operação nos dias de jogos, como vai funcionar, qual é a ideia,
onde as pessoas vão chegar, por onde elas vão chegar, onde os carros vão ser estacionados, quantas pessoas vão ver de transporte público, etc, etc, etc. É o plano operacional. Sobre o plano operacional, a 7 Rio vai fazer uma exigência viária, se tiver alguma mudança viária, o que vai acontecer. Essa mudança viária é custo do Flamengo. O Flamengo vai incorporando isso. Além desse custo, tem esse custo do edital, que é melhoria da Avenida Pedro II, aumento da estação Cidade Nova, do metrô, tem vários pedidos. Aí, mais ou menos, num período entre 6 a 8 meses, o Flamengo tem um custo mais sólido do projeto. E a partir desse custo mais sólido do projeto, começa a ser feita a viabilidade mais precisa. E aí, 18 meses. Já está contando esses 18 meses, diga-se de passagem. Sim. Já estão contando esses 18 meses. Esses 18 meses, o Flamengo vai apresentar na prefeitura todas as exigências, um cronograma de atendimento de todas as exigências do edital, ao mesmo tempo que o Flamengo vem desenvolvendo seu projeto para dar entrada na prefeitura para ter o alvará de construção. Não tem essas são etapas que correm separadas. Por exemplo, se a prefeitura exigir alguma mudança ali nos pedidos do edital, vai mudar o projeto aqui do estádio. Então não dá para o Flamengo dar entrada antes. A partir de 18 meses, o Flamengo dá entrada na prefeitura. Talvez um pouco antes, se conseguir uma coordenação melhor com a prefeitura. E aí consegue-se o alvará de construção. E aí começa a construção. E aí, a partir da construção, o Flamengo tem 3 anos para entregar. Rapaz, é um longo processo pela frente. Longo, difícil. Olha só, João. São várias etapas. A gente está sofrendo com a compra do terreno, emissão de posse, quando o Flamengo vai receber a posse, quando houver o final dessa conciliação que a gente citou anteriormente. A compra do terreno é a parte mais simples dessa parada. Por incrível que pareça. Aprovar um projeto dessa magnitude, com o impacto que vai dar sobre a cidade do Rio de Janeiro, na questão do trânsito, tem a questão ambiental, que não é só a contaminação do terreno, é o som que vai atingir a comunidade em volta do terreno, é o impacto da construção, águas pluviais, uma coisa sem fim. A aprovação vai ser muito Você acredita, Kika, que em todo esse processo que você explicou, as partes mais sensíveis são a da descontaminação e o que toca a 7 Rio, a mobilidade urbana? A parte da contaminação, eu tenho muita esperança que não seja um grande complicador. Está mais ou menos mapeado. Só que há um risco. Há um risco. Eu, como a gente falou na minha introdução, eu sou um cara do mercado imobiliário. Sim. O nome do jogo no mercado imobiliário, que deveria ser o mesmo nome do jogo que o Flamengo deveria estar jogando, é minimização de risco. Então, o mercado imobiliário dificilmente vai comprar um terreno que sabe-se que está contaminado. A gente tem uma ideia do que é a contaminação, sem saber exatamente qual é a contaminação, sem ter feito um plano de mitigação, sem ter falado com a prefeitura. Porque é o seguinte, eu olhando de fora, consultando técnicos, os técnicos olham para o terreno e todos falaram o seguinte: não, a contaminação é difícil e tal, mas como é um estádio, vai dar para isolar, concretar em volta, não vai poder fazer subsolo e tal, é contornável. Esse valor que o Flamengo está falando parece ser ok. Aí você fala assim, você crava? O cara fala assim, não. Para cravar, tem que fazer um projeto de remediação e conversar lá na secretaria. O Flamengo não fez isso. Então tem um risco ali, eu acho que é um risco controlado. 7 Rio, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu já falei o seguinte, o que eu fiz? Eu, quando aprovava projetos no Rio de Janeiro, eu aprovei alguns, tinham 2 times de terceirizados. Um especialista em aprovação e um especialista em trânsito. Que chegava e falava, vem cá, eu consultei 2 desses especialistas em trânsito. E a resposta deles foi assim, cara, vai ser do francês merdelê. Nossa. Eles falaram isso. Eu consegui um contato dentro da 7 Rio que falou a mesma coisa. Vai ser bem complicado. Eu falei com empresas que fazem aprovação de projetos para restaurantes, fast food na cidade do Rio de Janeiro. Eles falaram a mesma coisa. Todo mundo fala que vai ser uma coisa extremamente difícil e complicada. Possível. E para finalizar, eu falei com um especialista que faz planos de engenharia de tráfego para grandes eventos, que trabalhou na Olimpíada e na Copa do Mundo no Brasil. Ele é um professor da Universidade de New South Wales, em Sydney.
trabalhou na Olimpíada do Japão, mas o plano não foi, obviamente, aplicado, por razões óbvias, na da pandemia, e trabalhou agora em Paris. E eu falei com ele conhece o Rio de Janeiro, bem o Rio de Janeiro, eu mostrei onde era, ele fez um estudo rápido, falou, o impacto é gigantesco, vai dar um trabalho. Ou seja, deve dar trabalho. Eu acho que esse é um dos problemas. O segundo problema, você não citou, é a aprovação final, o Corpo de Bombeiros, acesso, saída de um terreno pequeno, estreito. Eu acho que isso também pode ser um complicador também. Mas esse é lá no finalzinho da parada. Eu recebi uma informação de que há uma ideia na prefeitura e seria uma das alternativas. Dei 3 opções, que são os 3 atacantes que o Flamengo tem. O Gabriel, o Bruno Henrique, que jogou bem de centroavante nessa última partida, e também contra a Bahia, embora não jogasse tão bem, mas fez o gol da vitória. Ou o Carlinhos, que não teve nem sequer no páreo até agora, porque ele não podia jogar a Copa do Brasil. O Carlinhos jogou pelo Nova Iguaçu, se não me engano, contra o Internacional, lá nas primeiras fases, e um jogador que já jogou por um time na Copa do Brasil não pode jogar por outro. Mas, a partir de agora, o Flamengo tem o brasileiro, principalmente o brasileiro, e até a Libertadores. Então, os 3 vão continuar disputando essa posição. A minha pergunta da enquete de hoje é quem eu acho que você escalaria, pergunto quem você escalaria no jogo contra o Vasco. A pergunta é jogo contra o Vasco, não para o restante da temporada. Por que eu pergunto jogo contra o Vasco? Porque simplesmente o jogo contra o Vasco é um jogo que muito possivelmente, eu diria que muito provavelmente, nós vamos ter uma escalação bem alternativa. Por quê? Porque o Tite está preocupado mesmo com o jogo Flamengo e Peñarol no meio da semana. Coca-Colinha hoje. Mas, enfim. Então, eu pergunto a vocês isso, e eu estou vendo aqui que já temos bastantes votos, né? Já estamos com 317 votos, e o Bruno Henrique vai levando com folga. 60% dos que votaram na pesquisa até agora optam pelo Bruno Henrique, 31% optam pelo Gabriel e apenas 10% pelo Carlinhos. A pesquisa vai rolar ainda durante toda a live, vou encerrar somente quando eu encerrar a live, então vocês podem votar à vontade. Quem você escalaria para jogar de centroavante no Flamengo contra o Vasco no próximo domingo? Legal? Então vamos em frente. Começar a conversar com vocês aqui, dizendo aqui, Daci, boa noite, RMP. Como você escalaria o Flamengo com essas novas contratações, sabendo que o Léo Ortiz é titular no meio-campo? Bom, vamos lá. Eu acho que das novas contratações, só vai começar jogando contra o Vasco o Alexandre. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal Mundo Fla React, deixa aquele like maroto, galera. Se inscreva, ative o sino, se você puder, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que você terá notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa, negociações e possível reforço no mais querido e amado do Brasil, Flamengo.